Oi para vocês. Hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico, mas é muito bom a gente conversar, né? E ver o que a Bíblia Sagrada fala sobre o divórcio e sobre adultério. Eu quero falar sobre o lado espiritual e o lado literal mesmo, que Jesus falou sobre o divórcio e sobre o casamento. Então é muito lindo o que Deus tem, o que Deus fala sobre isso, sobre o casamento. É um mistério que existe entre Jesus e a igreja, né? Por isso que se fala da aliança do Senhor, né? Que foi se quebrada através do adultério com a idolatria do povo de Israel. Mas Deus, ele faz coisas maravilhosas. Então existe a parte espiritual do casamento que muitas pessoas não entendem, que acham que só o casamento é só o casamento entre homem e mulher, e acham que é somente isso. Então por isso que Jesus falou também sobre o adultério e explica também o quão Deus não gostaria que isso acontecesse, o quanto Deus ele não gostava do divórcio. Mas por causa da dureza do nosso coração, ele permitiu o divórcio. Então eu quero ler aqui com vocês. Vamos ler a Bíblia. Eu vou ler aqui com vocês em Mateus, é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu. O capítulo é o 19. Existem vários textos, gente, falando sobre a questão do adultério, a questão do casamento. Né? Vou citar alguns aqui porque não tem como eu ler todos para vocês, mas eu vou citar alguns lugares que está escrito, né? Sobre o adultério, sobre casamento. Fala em Lucas 16:18, Romanos 7, de 1 a 4 até mais, 1 Coríntios 7, 39 a 40, Mateus 5, 31, Marcos 10, 10, né? 1 Tessalonicenses 5, 1, de 1 a 3. E na parte espiritual fala sobre, em Jeremias 30, de 1 a 11, que fala sobre o lado espiritual, que fala sobre o casamento. Então eu vou ler aqui, depois vou comentar alguma coisa. Que diz assim, a palavra do Senhor, Mateus 19, do 3 ao 10 eu vou ler, que diz assim: alguns fariseus, aproximando-se dele para pô-lo à prova, perguntou isso para Jesus, gente: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram-lhe eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, gente, é muito complicado falar sobre casamento e divórcio, né? Ainda mais da maneira como o mundo se comporta hoje. Mas gostaria de falar alguma coisa sobre isso. Porque Jesus, ele fala ali, ele fala que Deus não deixou que era para ser assim, né? Que se separasse, mas por causa da dureza do coração, Deus permitiu dar a Moisés a carta de divórcio. Mas o que acontecia na época da lei, meus amigos e irmãos queridos? Eles começaram a repudiar suas esposas, suas mulheres, por qualquer motivo. É por isso que começou Deus dizer lá em Malaquias,
que Deus odiava o repúdio, mas não é porque Deus odeia o repúdio. Deus, ele permitiu a carta de divórcio. Por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Deus, quando fala assim lá em Malaquias 2,16, que Deus odeia o divórcio, é porque naquele tempo, o contexto dessa palavra era porque os sacerdotes, porque o povo de Deus estava repudiando as suas esposas, dando carta de divórcio para ela, por causa de qualquer coisa. E ali, Jesus, onde eu li, ele diz, a não ser por imoralidade sexual. Se não fosse por isso, não poderia dar carta de divórcio. Agora, se acontecesse da mulher trair o homem ou vice-versa, daria carta de divórcio e casaria com outra. Mas aquela, né, se fizesse isso sem, seria adúltera. Então, porque hoje é a briga, é a falação das pessoas que falam, se separar é adúltera, é adúltera, é adúltera. As pessoas têm que entender que Jesus, ele permitiu somente por causa da dureza do nosso coração. Porque no princípio, como eu li, era feito, né, dois uma só carne. Por que fala sobre isso? Porque, gente, existe o lado espiritual do casamento que as pessoas não entendem, sobre a aliança de Deus com a igreja, de Jesus com a igreja. Então, o próprio povo de Deus, Israel, ela foi repudiada por Deus. Deus deu carta de divórcio para o povo de Israel. Por quê? Porque ela prostituiu. Se nós vamos lá para a Bíblia, vai explicar lá em Jeremias, em alguns lugares em Malaquias, que fala que o povo lá, né, que Judá também transgrediu, que o povo de Israel também transgrediu com os mandamentos do Senhor. Deus deu carta de divórcio para o povo. Só que, gente, custou muito caro. Para se reconciliar e fazer uma nova aliança, Jesus, ele teve que vir com a sua própria carne, custou o preço de vida, o sangue de Jesus. Que daí ele permitiu que o povo, Deus deu a carta de divórcio para o povo, repudiou o seu povo, porque eles traíram Deus com outros deuses. Então aí que vem a traição. Aí que começa, desde lá, né, de Eva, né, que não obedeceu e foi. Então, se veio a traição do povo de Deus, do povo de Israel, do povo judeu, eles começaram a servir outros deuses, aí começou a trair Deus, então fala por isso. Aí porque traiu Deus, ele fala em muitos lugares da Bíblia, que aí por causa disso Deus deu carta de divórcio, Deus repudiou seu povo, mas ele falou em vários outros textos, lá em Jeremias 30, 31, 32, que Deus ele ia retornar o povo. Mas como se iria fazer isso? O povo que não era povo ia voltar a ser povo. Porque Deus, Jesus ia vir, ele morreu, ele fez uma nova aliança com o seu povo e aceitou a sua esposa de volta. Então é algo lindo se a gente vê no lado espiritual, é bem complexo para explicar, mas é muito lindo, porque Jesus ele morreu e ao morrer ele fez com que o povo dele virasse povo, que a esposa que ele tinha repudiado a noiva dele, ele pegou de volta e se casou com ela novamente. É muito lindo, porque ela tinha adulterado com o povo lá, com outros deuses que servia. Deus nunca gostou da idolatria, ele nunca deixou que o povo servisse a outros deuses, ele não aceitava. Então Jesus ele morreu, ele teve que vir, morreu para que se fizesse uma nova aliança. Então quando se fala de aliança, é muito linda. A aliança que nós fizemos no casamento, o compromisso que a gente faz quando casa, é um compromisso que Jesus diz, quando casa, né, é pai, deixa pai e mãe, se tornará uma só carne. E assim é nós com Cristo. Porque nós somos o corpo de Cristo, a noiva. E Jesus Cristo, ele é o marido, ele é o cabeça. Então, a palavra de Deus, às vezes, ela vem sempre se comparando Jesus como cabeça,
né? A igreja, o povo de Deus como a sua noiva, que um dia vai se casar. E isso só irá acontecer quando Jesus voltar. Então, quando fala sobre o casamento de Deus com o povo, de Jesus com o povo da igreja, e, né, com Cristo, que é o seu marido, é muito lindo, gente. Só que é muito complexo para a gente entender. Porque quando se fala aqui de divórcio, quando fala de divórcio, Deus realmente, Ele não queria que o povo separassem. Porque Ele fez para que se unisse. Por que Ele fez para ser uma só carne? Porque nós, com Jesus, somos uma só carne. Jesus, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Por isso que fala que nós somos o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Então, por isso que nós somos um só com Jesus. E por isso que o casamento é um só. Nós somos um só. Aí o que acontece? Quando se existe a traição, rompe aquela aliança e desonra o corpo de Cristo. Então, por isso que Jesus, ele fala, foi por causa da dureza dos vossos corações, mas Jesus, ele quer que seja uma só carne. E a gente, ao trair os nossos esposos, ou os esposos trair as esposas, nós manchamos o corpo. Então, é algo muito sério, é algo assim, espiritual também, que as pessoas não entendem, que o casamento é uma coisa muito linda que Deus fez, porque que se criam família, filhos, é porque existe algo espiritual, é um mistério de Deus com o povo dele. É por isso que Paulo fala, se cumprirá o mistério daquele dia entre, né, a igreja e o povo de Deus, entre Jesus e a igreja. Então, nós precisamos entender que existe hoje, as pessoas se divorciam, as pessoas se traem, as pessoas fazem o que elas bem entendem, mancha, né, o corpo de Cristo, mancha a aliança que elas fizeram com Deus perante o Senhor, né, entre mulher e marido, marido e mulher. Mas existe um plano espiritual que as pessoas não entendem. Aí fala assim, não pode porque se separar, cometeu adultério, aí vai ser adúltero até o fim. Jesus, ele quis dizer em casos de sexo ilícito, de coisas erradas. Aí poderia divorciar e casar-se com outra. Mas aí muita gente, porque vai ler em Marcos lá, vai ler em Lucas, não vê o contexto de toda a palavra, aí entende que se divorciar ela vai ser adúltera de qualquer jeito. E outra, gente, eu queria falar uma coisa bem séria pra vocês, assim. As pessoas ficam falando assim, às vezes eu assisto a internet, porque cometeu adultério, não pode casar de novo, tem que esperar o marido e não sei o quê. Gente, se cometeu adultério, é adúltera? É adúltera! É adúltera! O que tem ser adúltera? Jesus, ele não perdoou o povo dele que foi adúltero com outros deuses, que encheu de idolatria, que servia a muitos deuses e fazia ofertas, oferendas. Jesus, Deus não perdoou a seu povo, a sua igreja adúltera? Por que você não pode perdoar? Então, é só uma questão de pecado. Deus deu o seu próprio filho, morreu na cruz, o preço de sangue para que se formasse uma nova aliança, para que se desse esse novo casamento, para que nós sejamos uma só carne novamente, porque é esse o intuito de nós sermos um com Deus, de quando a gente pensar de Jesus é saber, porque nós somos um com Ele, é por isso que Ele veio, morreu, ressuscitou. Hoje o Espírito Santo está sobre nós podemos ser um com Ele. Agora, como que vai ser um com Ele quando mancha o próprio corpo? É isso que as pessoas não entendem sobre o adultério. Mancha, peca. Deus, ele perdoa? Perdoa, porque Deus, ele perdoa todas as coisas. Só que você vai ter essa mancha. Só que Deus, ele perdoa, só que ele quer que você volte para a palavra e viva a palavra de Deus. Porque divorciar, você pode,
porque aconteceu do seu marido ou sua mulher trair. Ah, não quis, divorciei porque não tenho capacidade de aceitar, de perdoar. Tudo bem. Se for por isso, né, por imoralidade sexual, biblicamente, Deus permite que você separe e divorcie. Mas se não for, igual a palavra disse, por qualquer coisa, ai, não gostei de você, você não combina com o seu jeito, é porque você não faz o que eu quero, você não cuida das minhas coisas, por qualquer motivo, não pode divorciar, gente. Porque você transgride, você mancha o corpo de Cristo. É por isso que eu virei uma crente muito chata. Porque as pessoas vão conversar comigo, eu vou dizer, eu vou para a palavra. Eu vou para a palavra. Então vai dizer, não, mas pode. Pode separar? Deus, ele permite? Permite. Mas há casos e casos. Eu queria dizer que existem muitos casos. Eu sei de casos que Deus, a pessoa traiu, a pessoa perdoou, mas Deus não queria que a pessoa largasse. Veio profecias dizendo que Deus não queria que a pessoa largasse do seu marido. E a pessoa obedeceu a profecia. Mas por quê? Porque ela quis, ela aceitou. Porque existe, na palavra de Deus, muitas pessoas e crentes, pessoas de Deus, vivem num conflito emocional, psicológico por causa disso. Porque muitas das vezes a palavra de Deus está aqui dizendo... Aí vem uma profecia dizendo outra coisa, que Deus não quer que você separe daquela pessoa, que Deus tem um propósito de salvação para aquele marido ou para aquela mulher. E daí as pessoas não entendem o processo que Deus quer, só que cabe a cada um aceitar ou não. Porque muitas pessoas não conseguem perdoar. Mas outras pessoas conseguem perdoar. E por amor à palavra, por amor a outra pessoa, por amor à família, resolve viver até que a pessoa, ela caia na realidade, num consenso de libertação. Porque essa questão é questão de libertação. Muitas das vezes não é nem porque o homem não ama a mulher ou porque a mulher não ama o homem. É porque não vigia e cai em tentação. Porque a carne é fraca. Mas as pessoas têm que entender o seguinte, quando eu vejo assim, muita gente que fala, ai, mas está lá na Bíblia, né? Aí às vezes Deus, porque Deus usa em profecias, muitas pessoas acreditam em profecias, outras não, está na palavra que pode divorciar. Aí você vai ficar entre a profecia ou a palavra, qual que é maior? A profecia ou a palavra? É lógico que é a palavra de Deus. A palavra de Deus manda divorciar em casos de sexo ilícito? Pode. Por quê? Por causa da dureza do seu coração, porque você não perdoa. Mas Jesus diz que não foi assim desde o princípio, que Jesus falou que era para ser uma só carne, por causa daquilo que eu já expliquei. Então a palavra é bem maior do que a profecia. Agora você consegue aceitar isso na sua vida e viver o propósito que Deus tem? Porque a realidade é o seguinte, ninguém tem garantia de nada. Que garantia? Você está casada com seu marido ou marido com a sua esposa, aí alguém é infiel. Que garantia você vai ter que você se separando daquele porque ele foi infiel com você, que você vai casar com outro que nunca mais vai te trair? Que garantia que você tem? Aí se ele te trair, você também vai separar. Aí você vai separar e separar de um, separar do outro, separar do outro, separar do outro. Você está manchando o corpo de Cristo. Porque nós somos um só. E é muito claro quando você fica com outra pessoa, você faz sexo com 1, 2, 3, você está manchando o seu corpo. Manchando o corpo de Cristo, porque nós somos um só corpo. Ele é o cabeça e nós, a igreja, somos a noiva do corpo de Cristo. É por isso que muitas pessoas não entendem. As pessoas têm que entender que existe o permitir de Deus e existe aquilo que Deus não gostaria que fosse. Mas como Deus, quando Ele criou nós, Ele já sabia na sua presciência que nós somos traidores,
que nós somos infiéis, que nós não conseguimos obedecer, Deus ele já tem propósito desde a criação do mundo até o fim do mundo. Por isso que ele permitiu que Moisés desse carta de divórcio para o seu povo, para suas mulheres. Mas não por qualquer motivo, porque não agrada, porque nós somos diferentes, nós não combinamos com isso. Não por qualquer motivo, somente por este motivo. Então, eu queria também tranquilizar aquelas pessoas que às vezes elas querem divorciar e se sentem culpada porque divorciou e tá com outro, né? Porque a palavra de Deus muitas vezes fala que é adúltera. Gente, a palavra de Deus fala que é adúltera se ele casar com outra, mas se quem que se permitiu? O homem ou foi a mulher que foi lá e traiu e fez e contaminou? Porque Deus vai tratar com essa pessoa com o que fez isso. Com o que fez, porque em muitos casos, tanto homem como mulher, às vezes não querem separar. Às vezes é fiel ao seu esposo, à sua mulher. Mas por causa do outro, ela vai se permitir para ser daí, separa e fica se considerando adúltera? Não, gente, não é isso que a palavra de Deus diz. As pessoas colocam um jugo pesado que elas nem podem viver. Porque o próprio Jesus disse, o próprio Deus disse. Ele repudiou seu povo, ele repudiou tanto o povo de Israel como Judá, porque traiu ele, mas ele disse que voltaria a ter compaixão e se casaria de novo, porque Deus já tinha um plano que vinha morrer, né, da sua própria vida, seu sangue, para ter de novo, fazer uma nova aliança e casar com essa mulher que traiu. Essa mulher que foi infiel, que é o povo de Deus. O seu povo foi infiel com ele. Então, gente, Jesus ele veio, ele perdoou, ele fez uma nova aliança. Hoje nós vivemos uma nova aliança com Jesus. Hoje ele é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Nós somos um só. E o mistério do casamento, da carne com o corpo de Cristo, o casamento é muito lindo, gente. Porque se nós formos pensar que nós somos o corpo de Cristo, nós, igreja, quem é a igreja do Senhor, e ele é o marido, aquele que resgatou a sua esposa da prostituição, com os outros deuses, os demônios, os sacrifícios que o povo fazia lá. Ele nos resgatou e nos trouxe de volta e casou-se conosco novamente. Então, assim, é um mistério muito grande o casamento. É por isso que fala que se fez uma só carne. É por isso que tirou a mulher de Adão e fez uma só carne. É por isso que Jesus fala que fez uma só carne. Então, não fique vocês aí que separa, que não suporte, colocando um jugo tão pesado, porque Deus odeia, eu já vi gente me falando assim, Deus odeia o repúdio, o divórcio, por isso eu também odeio. A questão não é só porque eu odeio, você tem que odiar Deus. Naquele contexto da palavra lá em Malaquias, ele falava que odiava porque o povo começou a despedir suas mulheres por qualquer coisa. E até hoje, Deus ele não muda, gente. Deus ele não gosta, ele não é da vontade dele que as pessoas, que marido ou a mulher larga dos seus cônjuges por causa de qualquer motivo. Eu não me agradei, não gosto, separei, da carta de divórcio e você vai viver com outro. Hoje é assim que o mundo vive. Aí arruma outro parceiro e contamina. As pessoas não entendem que contamina a sua alma. Tem muita gente que às vezes fica com 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter ligação de alma com aquela pessoa pro resto da vida. As pessoas não entendem isso. Que mancha o seu corpo.
que não é só aquele prazer momentâneo que dá alegria. Aquilo ali, no espiritual, gente, se as pessoas soubessem, mancha o corpo de Cristo. Mas se precisar, se traiu, a palavra de Deus é bem clara. Separa por causa da tua dureza do teu coração, porque você não consegue perdoar. E case-se de novo. Então não precisa se considerar que você é uma adúltera, não. A culpa não foi sua. Deus conhece o coração de cada pessoa. Deus conhece quem são os infiéis. Deus sabe de todas as coisas. Muitas das vezes nós lutamos na carne para ser fiel, não somente aos nossos esposos ou às suas mulheres, mas a Cristo. Por causa que nós sabemos, nós crentes sabemos que nós manchamos o corpo de Cristo. Então nós tentamos ir até o fim para termos um testemunho. Que testemunho de crente você vai ter se você viver separando e casando, separando e casando? Aí você tá lá no púlpito só falando, porque o casamento Deus fez um só para a vida inteira. Que testemunho você vai ter? Hoje em dia eu vejo assim que as pessoas que devem dar exemplos, crentes, os que devem dar exemplos são os que não dão exemplos para o povo do mundo, para que haja uma diferença. Muitos querem ser diferentes, mas na hora não faz. Por qualquer motivo, separa das tuas esposas, por qualquer motivo, separa dos seus maridos. Pede carta de divórcio, não quero mais você, não suporto mais você e vou. E não acha, porque a palavra de Deus é bem clara, que você vai conseguir ficar sem. Porque a palavra de Deus é bem clara. Nós não vamos conseguir, porque nem todos foram feitos eunucos para ficar sozinhos, sem mulher ou sem marido até o fim. Uns conseguem, mas nem todos. Eu opto para isso, tem essa condição. Então, casa-se de novo, né? Adquire novos matrimônios e se for feliz, amém. E se não for, vai separar de novo, porque não consegue perdoar, não consegue restaurar. Gente, vocês têm que entender uma coisa: Deus, ele restaura todas as coisas. Deus, ele restaura casamento. Deus restaura pessoas. Deus, ele perdoa pessoas. Então, da mesma maneira que Deus, ele é capaz de restaurar a nossa vida que está em pecado, Deus, ele é capaz, se nós deixarmos, de restaurar o nosso casamento. Talvez o seu casamento hoje não esteja bom, mas amanhã vai estar melhor. Talvez amanhã não vai estar melhor, mas depois da manhã vai estar melhor. Todo dia existe o seu mal e o seu bem. Tem dias que vocês não acordam feliz da vida, sossegado e tranquilo, agradecidos a Deus e muito gratos, e outro dia você amanhece mal, né, infeliz, parece que nada tá bom, porque cada dia tem o seu mal. Então Deus, ele restaura todas as coisas. Deus restaura o teu casamento. Creia, se você quiser, porque primeiro é você com Deus. Se você não decidir, não aceitar, não tem como Deus trabalhar. Deus não é igual ao inimigo que invade. Deus, ele quer que você peça a ajuda dele, porque Deus, ele restaura todas as coisas, restaura matrimônio, restaura casamento, restaura a amizade, restaura todas as coisas. Então nós precisamos entender isso, meus irmãos e amigos. Então o casamento, ele não é só pelo lado mesmo de homem e mulher, existe algo espiritual que fala sobre o casamento de Cristo com a igreja, e é um mistério, e quando Jesus voltar, Deus vai desvendar todos os mistérios que existem entre ele e a igreja, entre ser um só corpo, entre o que Deus tem preparado para aqueles que conseguem não manchar o corpo de Cristo, vida de santidade com o Senhor Jesus. Então precisamos
tentar viver o que Jesus falou. Eu vou ler aqui também Romanos 7, que diz assim: meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conheceram a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para permanecer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venha a dar fruto para Deus. Pois, porquanto éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma de que dávamos frutos para a morte, mas agora morremos para aquilo que antes nos prendia e fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Então ele está falando dando ilustrações sobre o casamento e sobre a lei, o que era e o que é antes. Porque hoje nós vivemos com Cristo. É tão lindo o que o Senhor fala sobre nós fazermos ser. Deus, ele deu a sua própria carne, a sua própria vida, né? Ele foi crucificado, foi morto, deu seu próprio sangue para a sua esposa, para adquirir, para reatar o casamento com a sua esposa, com o povo daquele que foi adúltero, né? O povo de Israel, o povo de Judá, que foi adúltero com Deus. Então ele restituiu, ele morreu, ele deu a sua vida para resgatar a sua esposa. Então por que nós não podemos fazer sacrifícios algum para tentarmos viver até o fim com os nossos cônjuges, como a palavra de Deus fala? Até a morte vos separe. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas pessoas não conseguem, eu sei que é difícil, mas a palavra de Deus fala. Era para ser até o fim, mas se vocês não conseguirem, se for por motivos ilícitos, então separem. Não fica com esse jugo pesado. Olha o contexto da palavra. Vê o contexto. A palavra é maior do que profecia. A palavra é maior do que a profecia. Então, profecia de profetas hoje que vive aí com dons é bem menor do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala e tornar-se feliz novamente com outra pessoa, sem ficar se considerando adúltera. Porque quem adulterou foi o outro, ele que quis ficar nesse conceito. Então, isso aí, essa obra, ele vai ter com Deus naquele dia. Ele que vai ver as obras que ele fez, que ele manchou o corpo de Cristo. Então, não coloque jugo pesado sobre as suas costas, sobre os seus ombros, aquelas pessoas que não conseguem. Aquelas que conseguem, amém, perdoa, viva até o fim. Mas aquelas pessoas que não conseguem, vai para a palavra, lê a palavra dá instrução. Não era para ser, não queria, Deus não queria que fosse assim. Não, mas ele deu carta de divórcio para o seu povo. E ele teve que morrer e ressuscitar para resgatar essa esposa que traiu. Então, meus irmãos e amigos, a palavra é essa hoje. Não vou ficar muito repetitiva, já estou muito repetitiva. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas teria muito mais coisa para falar sobre casamento, sobre o divórcio. Se eu fosse lá para a palavra de Deus, ler mesmo todos os textos que tem escrito falando, é muito lindo. É por isso que Deus, ele não gostaria que fosse assim desde o princípio, que fosse uma só carne, mas o mundo está aí cheio de contaminações, de pecados, de coisas erradas,
mas nós precisamos tentar fazer o certo para naquele dia nós recebermos a herança do Senhor, aquilo que Deus tem para cada um de nós, a vida eterna, aquilo que Deus tem para cada uma das suas pessoas, aquilo que Deus tem, que Ele leia o livro da obra, que vai estar lá, porque existe o livro da vida e o livro das obras. Quais foram as obras que vocês fizeram com o seu corpo, né? Vai estar escrito todas lá, não tem como ninguém fugir disso um dia. Quando Jesus abriu o livro das tuas obras e o livro da vida, e vê escrito no livro da vida, e quais são as tuas obras, e Deus vai separar naquele dia os injustos e o justo. Então que nós venhamos a tentarmos sermos justos perante o Senhor, não que nós somos, porque ninguém é, porque a palavra de Deus fala que procurou um e não achou um sequer sobre a terra. Então, através dele, de Jesus, nós somos justos. Então, por isso que nós temos que viver a palavra de Deus, estar nele, ser um corpo com ele, ser esse corpo sem mancha, né? Sem pecado. Pecado nós vamos ter sempre, mas tentarmos viver uma vida santa diante do Senhor Jesus, para quando ele nós colocarmos, né, quando formos colocados lá diante das nossas obras, nós teremos obras melhores do que obras piores aqui na terra com o nosso corpo, aquilo que a gente faz com o corpo. Então essa é o vídeo de hoje. Que Deus vos abençoe, que Deus vos oriente. Leia a palavra do Senhor, gente. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Vai ler lá onde eu falei, fala sobre o casamento. Tem vários textos lá que fala sobre o casamento. Leia lá. Beijo para vocês. Fiquem com Deus.